eu não coloco o Fortaleza. É que o Fortaleza, o elenco não é tão... Melhorou, até o próprio Vojvoda disse depois. Sim, melhorou muito. Agora, ele falou assim, ele deixou bem claro, ele falou assim, eu não vou escolher campeonatos, porque eu tenho um elenco para brigar em todas as Mas vocês acham que o Fortaleza briga para ser campeão brasileiro? Se jogar o que ele está jogando, que já segunda temporada que sempre está ali brigando e com desempenho. Agora, as outras equipes estão muito abaixo. Então, muito abaixo daquilo que pode produzir ainda. Só para terminar, primeiro, quando eu falo que briga por zona de Libertadores, não é pela Copa Libertadores, tá? Só para deixar muito claro. Acho que nesse primeiro momento, esse choque de gestão, esse vestiário, essa empolgação do Vanderlei chegando, pode trazer algum resultado para amanhã. Não abriria a mão do Watson. Acho o Watson fundamental nesse sistema de jogo. Escala o teu time para amanhã do Corinthians. Então, você chegou que nem o Luxemburgo hoje. O Bruno Mendes, eu não sei se ele vai ter condições. O Murilo está jogando muito bem, mas é um jogo grande amanhã. Sim. Talvez o Bruno Mendes ao lado do Gil seja uma... E o trabalho do Abel e o Fluminense... por um elenco que te dá mais opções, e o trabalho do Diniz. Aí existe um bolo gigantesco. Encaixa o Fortaleza nesse... Eu ia também falar desse Fortaleza por causa do trabalho do Vojvoda. Primeiro, para mim, são os três disparados. Os melhores treinadores do Brasil hoje. Já há algum tempo. Diniz, Vojvoda e Abel. Trabalho, sim. Eu não coloco o Fortaleza... É que o Fortaleza, o elenco não é tão... Melhorou, até o próprio Vojvoda disse depois. Sim, melhorou muito. Agora, ele falou assim, ele deixou bem claro, ele falou assim, eu não vou escolher campeonatos, porque eu tenho um elenco para brigar em todas as Mas vocês acham que o Fortaleza briga para ser campeão brasileiro? Se jogar o que ele está jogando... Foi o primeiro jogo que eu vi do Fortaleza. Me chamou muita atenção. Para mim, o Fortaleza fez um jogo fantástico. O trabalho do Vojvoda é espetacular. E se brigar por Libertadores, que eu acho que essa é a realidade do clube... Sim, não, é o que eles esperam, exatamente. A médio e longo prazo, eu vejo Palmeiras e Fluminense diferentes. Potencial de crescimento para Galo e para Flamengo. E aí existe um bolo que pode acontecer de tudo. E o Fortaleza, para mim, está nesse bolo, que vem com Corinthians e outras grandes equipes. Aí a gente tem que ter um pouquinho de paciência, ver quem sai, ver quem chega, se o trabalho encaixa, uma série de fatores. E não estou desmerecendo o Fortaleza, hein? Pelo amor de Deus, estou falando, o Vojvoda teria ele... Acho que teria que ser uma opção para o Corinthians, como o Corinthians foi atrás dele. Só para a gente entender, encerramos o assunto Corinthians, então? Podemos passar para Fortaleza? Para falar de Fortaleza e Fluminense? Então começa a rodar aí os melhores momentos de Fortaleza e Fluminense. Que atropelo, hein? Atropelo. Primeiro tempo o Fluminense não jogou. O Fluminense entrou com 3 jogadores na frente diferentes, né, Roger? Entrou o Alan, né? O John Kennedy e o Lelê. Então, assim, o Fluminense não teve aquilo que ele tem de melhor. Não foram só os 3 da frente, né? O Ganso fora. O Samuel Xavier não jogou. Então, o Guga não fez um bom jogo. Então, assim, pro lado do Fortaleza, eu vou citar. O Fortaleza tem uma saída de 3, né? Joga o Tinga, o Brites e o Tite. O Bruno Pacheco lá na frente de lateral como um atacante. Tem essa saída de 3, Roger, e assim, a marcação por dentro que me chamou a atenção foi isso. A marcação do meio campo do Fortaleza. Caio Alexandre. Tá jogando muita bola. Hércules é outro que tá jogando muita bola. Assim, ele defende, ataca... Esse é o gol dele, ó. Isso. Ele ataca a bola, olha lá. Isso aí, o Guilherme já tinha perdido 2 gols na cara do Fábio. Foi 4-2, poderia ser, sem nada, sem aumento de nada. Poderia ter sido 6-7-2, se não fosse o Fábio. Então, assim, o que o Fortaleza entrega e que me chama a atenção é marcação intensa no meio campo, não para e chega em 5 segundos dentro do gol adversário. Do lado direito com o Caleb, que eu tinha que traz para dentro. Galhardo, a gente conhece o estilo, a característica dele, sai muito da área, inteligente, abre espaço, e o que está jogando o tal de Moisés é absurdo. A força que ele tem, ele vem até o meio campo, como o Bruno Pacheco já está adiantado, ele só vem até o meio campo, então ele não tem que fazer aquele corredor, percorrer muito tempo. Então ele usa a força, a explosão só para frente. Só para estar frente, meu filho. Como o atacante gosta, né? Ei, Paulinho? É isso que eu falo. Como é que o lateral vai passar? O Guga... Assim, né? O Guga, a gente conhece ele, a qualidade que tem o Guga. O Guga não conseguiu jogar, porque toda bola que ele pegava, Roger, ele ia pra dentro, com a perna descansada, leve, com a força. O Fluminense só corria, se você analisar bem os melhores momentos, só corria com o rosto virado pro gol. E aí, quando os zagueiros estão correndo com o rosto virado pro gol, é fácil ser driblado. Então, assim, me chamou a atenção. E a intensidade, a organização, você não cansa muito, né? Porque você corre muito, mas não cansa porque tá organizado. E a intensidade do jogo praticamente inteiro. E aí entra daquilo que eu te falei, aí entra outras peças. Entra Romarinho no segundo tempo, entra Pikachu, que está no banco,
que tá jogando barbaridade, mas não consegue ser titular da equipe. Entra Sacha, entra Zé Wellison. É um time que tem elenco. E já tinha vindo de uma grande vitória contra o Curitiba, Exato, fora de casa. 3-0. Mas você falou, é o gancho pro craque do galera. Roger, agora é com você, amigo. Bom, eu acho que não tem muita dúvida se a gente levantou esse gancho que provavelmente algum jogador do Fortaleza, e para mim o craque do galera, o craque dessa rodada é o Moisés do Fortaleza, autor de 2 gols da goleada, porém não só autor dos 2 gols, né? Homem dos outros 2 gols, porque ele constrói esse primeiro gol com essa arrancada, Sim. finaliza aí. Não, esse é o gol dele, mas o primeiro do Galhardo já ele finaliza de já esquerda. é ele que finaliza. Depois ele faz 2 gols. E para fechar, ele também o homem da jogada. Lá, tá vendo? De frente. De frente, todo mundo fala sempre. Desespero que dá. E no 4º gol do Fortaleza também é jogada dele. Né? Ele vem pela esquerda, corta, tira Exato. Na finalização, defende e sobra pro Hércules fazer o 4º gol do Fortaleza. Jogou muito. De hoje, hein? Só pra gente... Vem bem desde o ano passado. Bem desde o ano passado. Lembrando que nesse jogo o Fortaleza tomou a liderança do Fluminense. Sim. Chegou a 7 pontos, tomando a liderança do Fluminense, que também se mantém com 7. E o Botafogo tomou o Fluminense 6 pontos. 6 pontos, perdeu 2 vitórias e uma derrota. Lembrando que o Fluminense foi com um time muito mexido, né? A gente por falou causa desse jogo, né? Por causa desse jogo. O grande questionamento, o Caio, foi que o Diniz foi para a Copa do Brasil em Belém com o time titular. E era um resultado que ele tinha mais fácil de administrar. Tinha feito 3-0 no Maracanã. E aí o torcedor meio que reclamou, poxa, por que não poupou contra o Paysandu? Porque você tinha um adversário direto no Campeonato Brasileiro, que era o Fortaleza, no Castelão, poderia jogar com todo mundo e pelo menos conquistar um ponto lá. Você segurava. Tem 3 dias pro ir. Você segurava o Fortaleza e somava mais um pontinho, né? Estou falando de um possível empate. Mas não, a opção foi ir com um time muito mexido e o Fortaleza atropelou. Era o mais natural, né? Era o mais natural. Segurar na Copa do Brasil. E não é característica do Fernando Diniz, né? Mas sabe, de ficar poupando muito. Eu achei estranho quando saiu a escalação. Eu falei assim, pô, ele não é de poupar, ao contrário, ele é de começar o time e aí sim, no decorrer do jogo, ele troca pra lá e pra cima pra descansar. O inverso, né? Ele começou com os caras no banco e depois colocou durante o jogo. E aí os caras teve que correr mais ainda, tentar, né? Reverter, você sabe como é que é difícil, né, cara? Subir a ladeira acima, a perna pesada já. Eu acho que o que ele pensou é que um Campeonato Brasileiro você tem muitas rodadas pela frente e que, teoricamente, o jogo contra o River, que é o grande adversário no grupo, com 2, 3 dias só para descansar, talvez trouxesse um pouco mais de desgaste. Sabe que eu tenho uma leitura diferente da maioria das pessoas, não de vocês. Muita gente pode vir a pensar, puxa, ele achou que mesmo com um time misto poderia ganhar do Fortaleza e poupou para o River. Eu tenho uma leitura um pouco diferente. Eu acho que mesmo com os titulares, talvez ele não ganhasse do Fortaleza. Porque é um jogo dificílimo, o time do Fortaleza é muito bom, tem a questão da logística, do gramado, do calor do Nordeste. Então ele falou, já que eu não tenho como garantir nem com os titulares, eu vou garantir para o meio de semana contra a Libertadores e confio no meu elenco. E aí a resposta não foi isso. A liderança isolada, né? 3 vitórias, 9 pontos. Fortaleza, Palmeiras, Internacional, Fluminense, Cruzeiro são os 6 primeiros, zona de classificação para Libertadores. Grêmio 7º, São Paulo 8º, 9º Vasco, 10º o Atlético Mineiro. Muda isso. Santos 11º, Bragantino 12º, Flamengo na 13ª posição. A partir de aí até o Corinthians, todo mundo com 3 pontos, né? Atlético Paranaense, Bahia, Goiás e Corinthians. E Cuiabá com 1 ponto, Curitiba com 1 ponto. E o América, o último colocado, 3 derrotas, 0 pontos.